Hoje você vai aprender tudo sobre carambites. Vamos desmitificar essa faca tão famosa e tão polêmica. Eu sou Machado Facas, cuteleiro há 12 anos, especializado em cutelaria tática. Também sou grau-preta e instrutor de Arniscale. E hoje eu quero trazer para vocês, não uma imposição, mas uma reflexão sobre a carambite. Tudo que eu aprendi, técnicas, a história da carambite, quais são os melhores conceitos, as melhores definições. Vamos discutir tudo isso hoje. E eu quero que ao final do vídeo vocês comentem o que vocês acharam, deixem perguntas, comentários. Vou adorar receber essas perguntas para a gente discutir, para a gente desenvolver um conhecimento melhor. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui alguns exemplares de carambites, a maioria delas artesanais, porém uma aqui industrial, para a gente conseguir definir tudo sobre a carambite, certo? Primeira coisa, uma breve história aqui da carambite. A carambite ela é uma arma indonésia que surgiu como ferramenta. Era uma faca, diz a lenda, que era uma faca de implemento agrícola para colher raízes, como batatas, raízes grossas, fincar a faca na terra e auxiliar a puxar. Há versões de que a carambite sempre teve anéis aqui, olhais, e há versões de que ela não necessariamente possuía esse olhão. Mais à frente iremos definir o que de fato forma uma carambite. Outro detalhe é também o mito em volta da carambite, que ela foi criada inspirada na Garra dos Tigres, que faz também muito sentido, porque o tigre utiliza as garras para pinar a presa no local, para segurar a presa no local, e a carambite, em módulos mais avançados de treinamento, ela de fato desempenha muito bem essa função de prender o adversário em determinado local. Então, começando sobre como definir uma carambite. Por princípio, vamos partir do que? Comparando com as carambites do passado e comparando com os tempos atuais. Necessariamente uma carambite tem que ser uma faca curva, ou seja, ela tem que fazer esse formato de meia-lua. Ela precisa ter uma angulação mínima, indo em direção aos dedos, quando empunhada com a ponta para baixo. Precisa ter um olhal. Ah, mas você acabou de falar que as do passado não tinham. Sim, mas em princípio, hoje, todas as técnicas que se utiliza carambite é essencial que você tenha esse olhal. Então, vou partir da definição de que o carambite precisa sim ter um olhal. Porém, nem toda faca que tem olhal é uma carambite. Tentemos usar isso. Então, vamos lá. Curvatura, olhal, fio simples ou duplo. Isso é um critério que pode ter ou não 2 fios. Pessoalmente, prefiro 2. Já mais à frente eu explico. Porém, então, fio na parte interna, no mínimo, para ser definido com a carambite. Não precisa ser extremamente grande, não precisa ter peso, não precisa ter espessura elevada. Por quê? Logo mais, na utilização da carambite, a gente vai entender. Segundo conceito, carambites canivetes, certo? Tem vários modelos no mercado. A carambite canivete também é uma carambite, desde que ela tenha um olhal, fio e se recurva. Ponto. Partiu disso, carambite. Ah, mas ela tem o fio inverso. Não é carambite. Ah, ela tem um fio reto. Não é carambite. Ah, mas tem um olhal e é reto e tem fio duplo. Não é carambite. A carambite, ela precisa ser recurva e no uso dela, logo mais, tudo isso vai ficar claro para vocês. Por que ela precisa ser curva para dentro. Então, beleza. Entendemos o que é uma carambite. Para quem nunca viu uma carambite, logo, espero que a explicação que eu dei consiga definir o que é uma carambite, certo? Então, o que a partir dessa definição a gente pode utilizar? Primeira coisa, tem N sistemas hoje que utilizam carambite. Porém, eu vou ser bem categórico sobre
qual é o sistema que realmente trabalha a carambite? É o Silat. A carambite ela é uma arma indonésia. Por ser uma arma indonésia, ela teve essa origem lá, e as artes marciais relacionadas a carambite é o Silat. Ah, mas eu treinei Kali e eu vi carambite também. Sim, legal. O Kali, ele é muito convergente com as técnicas do Silat. Porém, originalmente, as técnicas de carambite, elas são de fato do Silat, porém, como havia aquele intercâmbio cultural marcial na Ásia, então a carambite, ela de fato acabou sendo adotada pelo Kali, inclusive tem algumas características entre as carambites filipinas e as carambites indonésias, e logo mais eu vou explanar também, mas, por definição, a arte originária da carambite, dos da carambite, é o Silat. Então, se ela é uma arma do Silat, qual é a melhor definição, qual que é os melhores conceitos que você vai encontrar sobre o carambite? O Silat, ponto. É a partir dali. Todo o restante vai ter uma reinterpretação ou um revisionismo do que era utilizado pelos indonésios, certo? Parte mitológica. Eu não tenho as fontes, porém, lendo sobre Silat e tudo mais, durante formação e tudo mais, a gente vê que o uso da carambite ele sempre foi relacionado ao Silat, porque o Silat era uma arte muito utilizada por escravizadores indonésios, e a carambite era uma arma de submissão. Tanto uma arma de defesa utilizada pelas mulheres, contra estupradores, contra... Eita, não posso falar isso no YouTube, mas contra agressores sexuais, vamos dizer assim. E também utilizado por escravizadores. Eles basicamente utilizavam a carambite para causar dor e ferimentos mais superficiais, quando bem utilizada, né? Para esse fim. E dessa forma a carambite era muito utilizada tanto para causar danos. Eu não posso falar isso no YouTube, mas dá para vocês entenderem, né? Você submeter alguém pela dor, você tem umas técnicas específicas. Medidas e padrões da carambite, que eu pessoalmente considero ideais, sempre em torno de 10 centímetros de lâmina para menos. Aqui essa aqui tem 9, se eu não me engano. Essa aqui é bem pequenininha, ela tem em torno de 3 centímetros aqui de fio. Essa aqui já tem 6 ou 7 centímetros. Não vou trabalhar com medidas exatas, mas a ideia é que a carambite ela tem que ser uma faca leve, pequena, ocultável e ágil. Então, medidas como espessura de aço, comprimento de lâmina, adicionar material pesado vai contra a ideia de uma boa carambite. Então, sempre privilegie a leveza, a agilidade e a portabilidade. Porque a carambite, como a gente vai ver mais à frente, não é uma faca para você usar ela golpeando. Ela é uma faca que tem um uso mais específico entre a distância 0 e a distância 1 de combate armado. Usos da carambite. Então vamos lá. Agora entrando especificamente na esfera da utilização das carambites e de onde vem a maior parte das polêmicas. Uma carambite ela é para ser utilizada a curtíssima distância. O que quer dizer curtíssima distância em artes marciais que envolvem armas? Em qualquer partida de boxe, curtíssima distância vai ser a distância que os adversários encostam peito, ombro e conseguem aplicar cruzados ou uppers. Sempre uma distância curtíssima. Artes de grappling, curtíssima distância vai ser a distância de clinch, certo? Além disso, já a distância 0 que você já tem de fato a queda ou a submissão. Então a carambite ela vai sempre pegar técnicas, principalmente, não é exclusivo, mas principalmente de curtíssima distância e distância 0. O que isso quer dizer na prática? Carambite não é... A utilização dela não é como uma faca convencional, que... Vou pegar aqui um modelo aqui de faca convencional, que você procura distância, você procura manter o adversário além da distância do seu braço. Não, a carambite é para ser utilizada
dentro da distância do seu braço. Então, você encurta a distância e utiliza a carambite dessa forma. Quais são os usos, as técnicas e as práticas? Sabemos que se a carambite é para curtíssima distância, dentro da distância dos braços, ela sempre vai ser uma faca utilizada para enganchar, push cuts, ou seja, cortes que você aplica friccionando, palaçuts ou guntins, que são entrelaçamentos para travar o braço do adversário, e atingir alvos específicos, como articulações, artérias e pontos letais, vamos dizer assim, de forma muito contundente. A carambite, portanto, não é uma faca que você vai procurar ela como uma faca de combate, utilizando técnicas de esgrima, ganhando distância. Não. Ela vai ser uma mistura de grappling, ou seja, técnicas de agarramento seguidos de corte. Logo, é uma faca para curtíssima distância. Por que ela tem essa curvatura? A curvatura da carambite é específica para quê? Palaçute é um movimento de pequenos círculos. Esses pequenos círculos servem para contornar o braço do adversário e enganchar a lâmina. Nessa você consegue deter a movimentação do adversário utilizando a faca como uma espécie de gancho. Outro ponto da carambite é a utilização do anel para projetar a lâmina e aumentar a distância dela. Isso geralmente é utilizado quando o adversário está fora de distância ou você está entrando numa posição de clinch. Você pode utilizar a faca para contornar os membros do adversário e aplicar um corte. Então, é uma faca de uso bem brutal, vamos dizer assim. Então, as técnicas de uso de carambite são consideradas técnicas avançadas, não são técnicas para iniciantes. E dessa forma, há muito desentendimento em relação a isso, de atribuir à lâmina uma limitação, uma falta de qualidade que, na verdade, tem que se apresentar no treinamento. Ou seja, a faca não funciona porque eu não consigo alcançar o adversário. O problema não é a faca, o problema é a sua movimentação. Você não luta parado no lugar esperando algo entrar no seu campo de ataque. Você vai lá em curta distância. Outro detalhe, a carambite é muito lenta para o saque. Carambite, ela tem uma especificidade de quando você vai sacar ela, que utilizando um exemplo, você não pode simplesmente puxar ela como uma faca tradicional. Tudo envolve treino. A carambite é uma faca que depende muito do seu movimento articular, tanto de pulso, girando ou movimentando o pulso, quanto de cotovelos, certo? Então, essa mobilidade articular é o diferencial para o uso do carambite. Se você usar ela todo cavado, projetando golpe, você não vai conseguir tirar proveito das técnicas dela. Então, ao sacar uma carambite, é essencial movimento de pulso. Então, ela não é uma faca que você consegue puxar que nem uma faca tradicional. Então, não é um puxão, é um deslizamento para fora das bainhas delas. Então, é um detalhe que vale ser atentado. Ah, mas carambite não perfura. É a mesma lógica da mobilidade articular. Você vai tentar perfurar com ela nesse ângulo, você não vai conseguir. Porém, você move o seu pulso, perfura e gira o pulso. Então, ela é uma faca de uso especializado. Se é de uso especializado, significa que é uma ferramenta que foi feita para uma função específica, como toda ferramenta. Logo, os usos da carambite eles são muito relacionados a curtíssima distância, controle de membros e cortes precisos ou estocadas seguidas de corte, como diz aí o grande Valdevir Júnior. Então, estocada, corte. A carambite, por essas características, então ela é considerada como uma faca de defesa, porque se você considerar que você está sofrendo uma injusta agressão e o adversário em curta distância, você não quer confronto com o adversário em curta distância,
ele tenta te agarrar, tenta te coagir de alguma forma, a Karambit, com um treinamento adequado, você consegue, dentro da sua área de segurança pessoal, você consegue aplicar todo tipo de corte, perfuração, controle. Então ela é uma faca muito boa para defesa pessoal nesse contexto. Outra coisa também que eu gostaria de reiterar, para a gente concluir, é sobre a diferença entre as Karambits indonésias e as Karambits filipinas. Também não tenho fontes escritas, mas sim com base no treinamento. Eu fiz extensivos treinamentos com os melhores instrutores do Brasil, Jorge Magalhães, do Combat Concept, com Bruno Gabriel, do FCS Cali, com o Sensei Ricardo Nakayama. Sempre tive treinamentos com instrutores de exímia qualidade e sempre aprendi essas coisas através da experiência deles e da tradição que é passada pelas artes marciais. Um detalhe muito bom é que uma Karambit, para técnicas de controle de membros, você tem que ter uma Karambit que ela permita encostar numa superfície sem que seus dedos peguem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor aqui. Basicamente isso, ó, meus dedos não encostam na mesa. Esse grau de curvatura é o mínimo que você precisa para aplicar as técnicas de Palasuti. Já esse modelo aqui, que é atribuído muito ao modelo filipino, que era um pouco menos fechada, se colocar lado a lado aqui vocês podem ver, ó. Então ela tem um ângulo um pouco menos agressivo, ela é muito mais rápida de saque, para golpes mais fluidos, que ela não tende a enroscar tanto. Quando eu digo enroscar, é causar aqueles movimentos mais contundentes. Então ela é muito mais vista em sistemas filipinos ou em uso pelos filipinos mesmo. Então a Karambit com ângulo mais aberto tende a ser nesse padrão filipino, enquanto a mais fechada tende a ser nesse padrão indonésio. Ah, mas qual que é a certa que eu utilizo? O certo é você utilizar aquilo que é adequado ao seu nível de treinamento. Se você não tem treinamento nenhum, não use uma Karambit. Aí é onde eu digo, procure treinamento ligado a escolas de Silat. Lá você vai aprender, de fato, como se usa uma Karambit e não fica dependendo de misticismos, de eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso aqui e tal. Acontece que a nossa percepção é limitada pelo quanto a gente é capaz de enxergar. Então, para aumentar a sua capacidade de visão, você precisa ver muitas coisas, muitas opiniões diferentes, muitos pontos de vista. Não dá para assumir que você sabe ou não sabe de algo do qual você não tem experiência. Inclusive eu mesmo era um dos críticos vorazes da Karambit, até eu buscar treinamento e compreender essa faca. Então é muito legal a gente aprender as coisas, a gente ter outras opiniões, outros pontos de vista, porque isso melhora a nossa capacidade de enxergar o mundo, enxergar as coisas. E isso é fundamental nas artes marciais. É o completo e o constante aperfeiçoamento. Então, se ficou alguma dúvida, vocês façam o favor de me perguntar. Eu vou adorar responder as perguntas. Se ficaram questões. E deixe também nos comentários o que vocês acharam. Eu quero ouvir vocês. Me mandem mensagem, por favor. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Agradeço para quem ficou até o final. Quem ficou até o final, comenta aí, Karambit é boa. E vamos nessa. Obrigado pela atenção e até a próxima.